seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje nós vamos estudar o princípio da culpabilidade. E olha, antes de começar nossa aula, eu quero registrar que ela será baseada num capítulo de um livro muito importante aí na sua formação como estudante de Direito. O livro é esse aqui, ó, denominado Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, do professor Nilo Batista. Bom, esse então será o nosso guia durante esse encontro para nós estudarmos aí as raízes do princípio da culpabilidade, as consequências do princípio da culpabilidade e tudo mais. Vamos juntos então? A primeira questão que você deve anotar no seu material com relação ao princípio da culpabilidade é a seguinte: em direito penal, nós não podemos admitir a denominada responsabilidade objetiva. Professor, o que vem a ser a responsabilidade objetiva? É você condenar uma pessoa sem demonstrar a presença do dolo ou da culpa. O próprio professor Nilo Batista, no livro dele, assinala ali, logo no início, quando ele trata sobre essa questão do princípio da culpabilidade, que o direito penal observa a responsabilidade subjetiva, conforme eu trago aqui na lousa para você. De olho aqui na tela, vamos verificar então uma citação da passagem do livro que eu indiquei para vocês. Em primeiro lugar, pois, o princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Não cabe em direito penal uma responsabilidade objetiva, derivada tão só de uma associação causal entre a conduta e um resultado de lesão ou perigo a um bem jurídico. É indispensável a culpabilidade. É importante, então, você registrar no seu material que não é possível em direito penal responsabilidade objetiva e que sempre a responsabilidade será subjetiva. No caso aqui, a culpabilidade aparece no seguinte sentido: para nós condenarmos uma pessoa, devemos provar a existência de dolo ou a existência de culpa, ok? Então, isso é muito importante você ter em mente. Logo no início do capítulo também, o professor Nilo Batista cita um exemplo muito didático a respeito da responsabilidade objetiva, que eu já disse para você, atualmente é vedada. Mas para você ter uma noção exata do que vem a ser responsabilidade objetiva, eu trago para você aqui a citação dele logo no início do capítulo. Ele diz que na antiga coletânea legislativa da Babilônia, editada pelo rei Hammurabi, havia uma previsão de que se um pedreiro ele edificasse uma casa sem fortificá-la e essa casa viesse a desabar e matasse o morador, o pedreiro era condenado à morte. Agora, se ele edificasse essa casa e ela desabasse, matasse o morador e o filho do morador, o pedreiro era condenado à morte e o filho do pedreiro também era condenado à morte. Então você vai perceber aqui um claro exemplo de responsabilidade objetiva. Porque afinal de contas, você deve estar aí pensando, qual que é a responsabilidade do filho do pedreiro? Ele concorreu com dolo, ele concorreu com culpa e foi condenado. Entendeu? Ele não concorreu com nenhum nem com outro e mesmo assim sofreu a pena de morte. Perceba então que isso atualmente seria absolutamente vedado frente ao princípio da culpabilidade, que exige que a responsabilidade penal no Brasil seja subjetiva, conforme eu apontei aqui para você na lousa. Não dá para condenar uma pessoa sem provar que ela agiu com dolo ou que ela quebrou um dever de cuidado com culpa. Beleza? Fácil? Tudo bem até aqui? Então essa é a primeira grande consequência do princípio da culpabilidade. Outra coisa que é importante você ter em mente é que o princípio da culpabilidade não aparece de forma escancarada no texto constitucional. Na verdade, a gente, a partir da leitura de vários dispositivos da Constituição e também a partir da leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, é daí que a gente consegue extrair esse princípio da culpabilidade, ok? Que nós já verificamos que é muito importante aqui quando a gente trabalha com a responsabilidade penal. Bom,
Além disso, o princípio da culpabilidade traz outras consequências, conforme assinala o professor Nilo Batista. Vem aqui comigo no quadro. Olha só. Em segundo lugar, de acordo com o autor, temos aqui a personalidade da responsabilidade penal, da qual derivam duas consequências: a intranscendência e a individualização da pena. Em segundo lugar, então, o professor Nilo Batista destaca para nós que, olha, o princípio da culpabilidade, ele traz ainda outras duas consequências. No que toca à intranscendência, que significa dizer que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Inclusive, há uma previsão constitucional exatamente nesse sentido lá no artigo 5º. E outra coisa, a individualização da pena também está lastreada na ideia de culpabilidade. A seguir, o autor ele desenvolve, então, o que vem a ser essa intranscendência, conforme eu trago para você aqui, e você pode anotar no seu caderno. Olha lá, a intranscendência impede que a pena ultrapasse a pessoa do autor do crime, ou, mais analiticamente, dos autores ou partícipes do crime. A responsabilidade sempre será pessoal, então é sempre pessoal. Não há, no direito penal, responsabilidade coletiva, não há responsabilidade subsidiária, solidária, nem mesmo sucessiva. Nada pode, hoje, ecoar a infâmia do réu que se transmitia a seus sucessores. Na antiguidade, até que se admitia que a pena passasse até para os familiares, para os sucessores aí do sujeito criminoso. Hoje não mais. Com base aí na intranscendência, nós não vamos fazer com que a pena passe aos familiares, ascendentes, descendentes, sucessores e assim por diante. Não temos responsabilidade também coletiva a partir dessa leitura do princípio da culpabilidade. Compreendido? Aliás, sabe qual que é o fundamento da existência do auxílio reclusão? O auxílio reclusão, que vem para amparar exatamente a família do preso, está baseada nesse postulado da intranscendência, que tem origem na culpabilidade. Então, a fundamentação teórica do auxílio reclusão é exatamente essa que eu acabei de apresentar para você. E outra coisa importante, toca a individualização da pena, conforme eu destaco a seguir. Por individualização, se entende aqui especialmente a individualização judicial, ou seja, a exigência de que a pena aplicada considere aquela pessoa concreta a qual se destina. Neste campo, o tema mais atual é a chamada co-culpabilidade. Então, o professor Nilo Batista ele coloca ali no livro essa passagem fazendo menção à individualização da pena, dizendo que aqui trata-se de uma individualização concreta, realizada na área judicial, na fase judicial. Sabe o que isso significa? Essa individualização quem faz é o juiz, por meio da dosimetria da pena, que é um assunto muito importante que a gente estuda dentro da teoria da pena. Inclusive, eu tenho algumas aulas aqui no canal sobre dosimetria da pena. E é exatamente nesse ponto que se comunica com esta aula. Vou deixar um card, então, aqui relacionado com relação a essas aulas aí tão importantes, se você quiser aprofundar seu estudo com relação à dosimetria da pena. Bom, além disso, a questão envolvendo individualização, conforme destacado aqui, chama atenção para esse outro aspecto denominado de co-culpabilidade. Inclusive, se você já ouviu falar sobre co-culpabilidade, a ideia de co-culpabilidade atribui-se a origem ao professor Eugênio Raul Zaffaroni. No Brasil, o professor Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos, eles são defensores também adeptos à teoria da co-culpabilidade. Bom, o que faz essa teoria da co-culpabilidade? Essa teoria da co-culpabilidade, ela literalmente faz sentar nos bancos dos réus ali, na verdade, ao lado de quem praticou a infração penal, faz sentar lá no banco dos réus também o Estado e a sociedade. E aí, eles vão defender o seguinte raciocínio: aquela pessoa que vive dentro de uma sociedade absolutamente desigual, como é a nossa, uma sociedade marginalizadora, essa pessoa aí tem um maior enfoque do direito penal. Na verdade, ela é o principal alvo do direito penal. E essa pessoa sofre
algumas limitações nas suas capacidades de escolha. Então, se essa pessoa ela não teve acesso à saúde, ela não teve acesso à educação, ela mora em um local absolutamente à margem da sociedade, o que acontece? Há uma predisposição de essa pessoa se envolver com a prática de delitos. E o Estado simplesmente não fez nada para evitar isso. Na verdade, o Estado foi ultra negligente nessa situação. A sociedade concorre aí com a responsabilidade penal desse eventual infrator, caso ele venha praticar um crime. Sabe por quê? Se ele vir a praticar um crime, percebe-se aqui que a sociedade é corresponsável, o Estado é corresponsável pela prática desse crime. Por quê? Fez com que esse sujeito estivesse à margem da sociedade. Logo, por via de consequência, nós teríamos aqui a conclusão de que essa pessoa deveria ter a pena reduzida, exatamente em homenagem à ideia da co-culpabilidade. Isso não é uniforme no Brasil. A jurisprudência, por exemplo, é muito resistente com relação a essa linha de argumentação. Mas na doutrina, o professor Juarez Cirino dos Santos, Nilo Batista e principalmente Eugênio Raul Zaffaroni defendem esse tipo de raciocínio. E até levam em consideração aquela atenuante de pena que nós temos de forma genérica no artigo 66 do Código Penal, dando ali margem para o juiz reduzir a pena nesse tipo de situação. Na aula de dosimetria da pena, quando a gente analisa essa atenuante genérica, eu reforço esse ponto da teoria da co-culpabilidade, ok? Olha só, a respeito da co-culpabilidade, ainda, a gente acrescenta o seguinte, e aqui eu trago uma outra passagem do livro. Trata-se, aqui no campo da individualização, e seguindo o raciocínio da co-culpabilidade, trata-se de considerar no juízo de reprovabilidade, que é dado como essência da culpabilidade, a concreta experiência social dos réus, as oportunidades que lhes depararam e a assistência que lhe foi ministrada, colecionando sua própria responsabilidade a uma responsabilidade geral do Estado, que vai impor-lhes a pena. Em certa medida, a co-culpabilidade vai sentar no banco dos réus, ao lado dos mesmos réus, a sociedade que os produziu. Entendeu? Então, olha só, reforçando o argumento, a nossa sociedade, de acordo com os autores, é extremamente desigual, marginalizadora. Aliás, é uma sociedade aí caracterizada pelo risco, uma sociedade que você tem um consumo exacerbado de produtos e tudo mais. E a gente tem aí graus na nossa sociedade que diferem muito as classes sociais, né? Aquelas pessoas que se encontram em zona de miserabilidade, pobreza e tudo mais, e aquelas classes extremamente ricas. Então, há uma disparidade entre essas pessoas. E essas pessoas que estão à margem da sociedade, aí, são alvo do direito penal. E isso quem diz é a criminologia crítica, quando dá essa característica ao direito penal de ser algo seletivo, porque ele não atua perante todas as classes sociais com a mesma incidência. Na verdade, quem que é alvo do direito penal? Se você fizer um levantamento de dados, quem que são as pessoas que se encontram dentro das penitenciárias? São os ricos? São as pessoas que têm ensino superior? Ao contrário, são as pessoas pobres, marginalizadas, em sua maioria negras. Entendeu? Então, essas pessoas que estão à margem da sociedade, quando praticam um crime, o Estado é corresponsável pela prática desse crime. A sociedade contribuiu para a prática daquele crime. Portanto, a pena desse sujeito deve ser reduzida. Esse é o raciocínio, então, impresso pela teoria da co-culpabilidade. Hoje já defendida pelo professor Eugênio Raul Zaffaroni, pela perspectiva de co-culpabilidade por vulnerabilidade, porque essas pessoas se encontram vulneráveis dentro da nossa sistemática, ok? Você pode concordar com isso ou não. Aliás, há muita gente que discorda desse tipo de raciocínio, mas é algo muito interessante e que, se você for um dia estudar para um concurso da Defensoria Pública, ou melhor, da Defensoria Pública, você vai se deparar, então, com isso no seu dia a dia e poderá muito bem utilizar aí nas suas petições, nas suas manifestações, ok? Porque, afinal de contas, em favor de quem o defensor público atua?
em favor exatamente dessas pessoas aí, ok? Então, dito isso, vamos além. Por quê? Tem mais algumas questões para nós trabalharmos a respeito da culpabilidade. Como diz Zaffaroni, reprovar com a mesma intensidade as pessoas que ocupam situações de privilégio e outras que se acham em situação de extrema penúria é uma clara violação ao princípio da igualdade, corretamente entendido. O direito real igual, anota Juarez Cirino dos Santos, é o que considera desigualmente indivíduos concretamente desiguais. Então, tudo isso aqui é colocado no livro do professor exatamente para falar dessa ideia de culpabilidade, da importância da individualização da pena e, principalmente, nessa última parte aqui, nós temos o reforço da ideia de co-culpabilidade. Beleza? Tudo bem até aqui? Fácil? Então, com isso, nós temos a abordagem da culpabilidade no livro que eu indiquei para você. Só que o livro ele não toca em outros dois assuntos que são bem importantes aqui e que devem ser anotados no seu material. Duas outras terminologias, na verdade, dois outros sentidos atribuídos à culpabilidade, mas que se diferem da ideia, então, principal de responsabilidade subjetiva e de individualização da pena em transcendência. São essas duas perspectivas aqui, ó. Olha aqui no quadro. Toma cuidado, porque o termo culpabilidade, ele é empregado pela doutrina penal em vários sentidos, tá bem? Então, ó, até então você aprendeu comigo, princípio da culpabilidade. Imprime no direito penal subjetividade, logo não há responsabilidade penal objetiva. Para condenar uma pessoa, exige-se dolo ou culpa. Além disso, o professor Nilo Batista fala para nós, com base na culpabilidade, a gente tem a intranscendência, a pena não pode passar da pessoa que foi condenada, e além disso, você tem a individualização da pena, realizada pelo juiz, amparado nesse postulado da culpabilidade. Muito bem, só que se você olhar os livros de direito penal, o termo culpabilidade também é associado a um dos elementos do crime, quando a gente estuda o crime pela definição analítica. Eu também vou colocar um card aqui da nossa aula sobre definição do crime, conceitos de crime. E lá você vai ver aparecer a palavra culpabilidade. E a culpabilidade lá tem outro sentido, porque lá ela é elemento, uma categoria do crime e que possui daí requisitos próprios. Lá ela aparece no sentido de um juízo de reprovação que recai sobre o agente que praticou um fato típico e antijurídico. Dentro dessa culpabilidade, nós temos que demonstrar a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa para a maioria da doutrina. Por isso que eu coloquei aqui para você, ó, a culpabilidade como uma categoria dogmática que faz parte do próprio conceito de delito. Nesse sentido, trata-se de um conceito meramente dogmático, composto por elementos variáveis conforme a teoria do delito adotada. Quando a gente estuda, então, teoria do delito, a parte de conceituação, você vai verificar que existe uma divergência na conceituação. Mas para a maioria da doutrina, adota-se o conceito tripartido, no qual você tem crime como fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Para a maioria da doutrina, é isso. Então perceba que a culpabilidade aparece como uma categoria do crime e ela tem requisitos próprios, dependendo da teoria que você adota. E esses requisitos, em suma, aqui simplificando, porque a gente estuda tudo isso detalhadamente lá, oportunamente, dentro da teoria do crime, aqueles requisitos são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Mas varia. Por exemplo, Roxin ainda acrescenta aqui dentro da culpabilidade, na verdade, ele nem chama de culpabilidade, ele chama de responsabilidade, ele chama a necessidade da pena também ao lado dessas outras três questões. Beleza? Então, tudo depende do que a gente for verificar lá na frente, com relação à teoria que é adotada, a classificação que a gente vai adotar. Tudo bem? Mas isso a gente estuda detalhadamente nas aulas de teoria do crime. Então não confunda. Culpabilidade pode aparecer como o princípio da culpabilidade, conforme a gente já viu as consequências, e também o termo culpabilidade associado como a uma categoria do crime ao lado do fato típico ou tipicidade e da antijuridicidade. E ainda aparece no Código Penal
Uma outra previsão de culpabilidade que você não pode confundir é essa aqui, ó. A culpabilidade também costuma ser compreendida como um elemento de graduação da pena, onde se estabelece, sob o postulado da proporcionalidade, uma relação entre culpa e castigo. Na verdade, essa ideia dessa culpabilidade aqui, ela está muito próxima, na verdade, é a ideia que o professor Nilo Batista falou há pouco sobre individualização da pena. Porque essa culpabilidade aparece na dosimetria da pena. Pega o Código Penal e abre lá no artigo 59. Se você olhar o artigo 59 do Código Penal, você vai encontrar as circunstâncias judiciais, que o juiz analisa na primeira fase da dosimetria da pena. Então, para calcular a pena, ele observa o critério trifásico, que a gente estuda também de forma detalhada. E aí, na primeira etapa desse critério trifásico, ele analisa as circunstâncias judiciais. A primeira delas é a culpabilidade, aqui entendida como o grau de reprovação do comportamento, e que a gente também vai aprofundar o estudo de forma detalhada lá nas aulas específicas das circunstâncias judiciais. Beleza? Então, com isso, eu quero que você tenha entendido essas dimensões do princípio da culpabilidade. Em resumo, nós vimos então que o princípio da culpabilidade, ele traz para nós a imposição de subjetividade, certo? Não se admite em direito penal responsabilidade objetiva. Além disso, o professor Nilo Batista acrescentou o quê? Que, com base na culpabilidade, nós temos a intranscendência e também a individualização da pena. E eu disse para você que o termo culpabilidade, ele pode aparecer em outros sentidos. Culpabilidade como uma categoria do crime, então como um elemento do crime ao lado do fato típico e da antijuridicidade, e também a culpabilidade que aparece no campo da dosimetria da pena, como circunstância judicial na primeira fase do cálculo. Beleza? Se você gostou desse encontro, se esse encontro foi proveitoso para você, esmaga um like aqui e deixa seu comentário. Se quiser aprofundar mais o seu conhecimento, adquira essa obra aí que pode ser facilmente acessada nas melhores bibliotecas do Brasil e também por um preço bem acessível na internet. Eu te espero na próxima aula de Direito Penal. Continue assistindo aí, acompanhando todo o conteúdo do nosso canal. Até mais!